Bom dia! Estou aqui para o nosso devocional então, e hoje então nós vamos iniciar o nosso estudo então do livro de Provérbios, né? Que eu falei para vocês que nós iríamos começar o estudo de todo o livro de Provérbios, né? Durante esse mês. Então a gente vai iniciar dia 1º e vai terminar dia 1º, porque são 31 capítulos, né? E o mês de setembro ele tem somente 30 dias. Então, nós vamos iniciar dia 1º e vamos terminar dia 1º. Então, eu quero ler aqui com você Provérbios no capítulo 1º, versículo 1º diz assim: O princípio da sabedoria. Provérbios de Salomão, filho de Davi, rei de Israel. Para aprender a viver de maneira inteligente e disciplinada, para entender os ensinos que produzem sabedoria, para desenvolver um caráter correto e perspicaz, vivendo de maneira justa, com equidade e bom senso, para dar prudência aos simples, assim como conhecimento e juízo aos jovens, mesmo o sábio que lhes der ouvidos aumentará em muito seu entendimento, e quem tem discernimento obterá clara orientação. Para compreender o significado das palavras e parábolas, ditados e enigmas dos sábios, o temor do Senhor é o princípio do conhecimento, mas os insensatos desprezam a sabedoria e a disciplina. Filho meu, ouve a instrução de teu pai e não menosprezes o ensino de tua mãe, pois eles formarão uma coroa de bênçãos para a tua cabeça e colar de honra para o teu pescoço. Filho meu, se pessoas perversas tentarem seduzir-te, não o permitas. Se te convidarem, vem conosco, embosquemo-nos para assaltar e matar alguém, espreitemos o incauto, ainda que apenas por diversão. Traguemo-los vivos, como a sepultura engole os mortos, vamos destruí-los por completo, como são aniquilados os que descem a cova. Encontraremos todo tipo de objetos valiosos e encheremos as nossas casas com tudo que roubamos. Junta-te ao nosso bando, dividiremos em partes iguais o resultado de tudo o que tomarmos, filho meu. Não sigas pelo caminho desse tipo de gente. Afasta os teus pés para longe das veredas que eles seguem, pois os pés deles se precipitam para o mal e correm para derramar sangue. Assim como é inútil estender a rede de caça se as aves te observam. Da mesma maneira, essas pessoas não percebem que armam cilada contra a própria vida, constroem emboscadas para sua própria destruição. Tal é a vereda de todo ganancioso, e a ambição pelo lucro ilícito conduz o insensato à ruína. Então, né, olha o que diz aqui. Eu li até o versículo 19. Então, aqui Salomão, ele fala sobre o princípio da sabedoria. O princípio é temer a Deus, é fazer as coisas corretas. A sabedoria foi algo que Salomão pediu. Quando ele fez um holocausto a Deus, Deus perguntou o que ele queria. E ele disse: eu quero sabedoria, Senhor, para poder julgar o teu povo, cuidar do teu povo, o povo de Israel. Deus disse para ele: como não me pediste prata, nem ouro, nem riquezas, nem reinos, mas me pediu sabedoria, tudo isso eu te acrescentarei. Por isso que a palavra diz: busca em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então, quando nós tememos a Deus, nós obedecemos a Deus, obedecemos a palavra, guardamos os seus mandamentos, guardamos os princípios que nos são passados, nós temos vida. Aqui ele diz, né? Filho meu, ouve a instrução de teu pai e não menosprezes o ensino da tua mãe, pois eles formarão uma coroa de bênção para a tua cabeça e colar de honra para o teu pescoço. Sabe por quê? Porque no mundo espiritual, a mãe, ela representa o dinheiro, a prosperidade, é aquela que nutre, aquela que cuida. O pai
ele representa a carreira, é aquele que impulsiona. Então, quando os filhos não seguem as instruções ou quando os filhos são rebeldes, estão de mal com os seus pais, provavelmente a vida financeira deles não vai para frente. Tem pessoas que elas vivem sempre procurando um emprego, uma qualificação. Eu estou estudando isso, mas eu não me achei. Já trabalhei nisso, já trabalhei naquilo, agora eu vou tentar isso aqui. São pessoas que provavelmente elas não estão bem com o pai e a mãe. De repente alguém saiu de casa, alguém saiu magoado, alguém saiu ferido, né? Ou também teve alguma pessoa ali que sofreu a rejeição, o abandono, o pai saiu de casa ou a mãe deixou por algum motivo e essa pessoa não libera o perdão. Então, nós precisamos compreender isso. Por quê? Porque isso é algo que nos amarra. Por isso que nós devemos seguir a instrução. Davi, ele deu toda a instrução para o Salomão de como servir a Deus. Serve ao Senhor teu Deus com um coração voluntário. Deus ama aquele que dá com alegria. Davi ensinou Salomão a ter um coração voluntário para Deus, a dar o melhor. Tanto que Salomão, ele fez um holocausto com 1000 animais. Você sabe o que é isso? A riqueza que ele tinha e muito mais Deus acrescentou na vida dele. Então, nós precisamos ter sabedoria para administrar a nossa vida, a nossa casa, as nossas finanças, para cuidar dos nossos filhos. Você vai ver no decorrer do livro, né, de Provérbios ali, quantos ensinamentos fala sobre casamento, criação dos filhos, fala da vida financeira, fala da mulher virtuosa. Então, nós temos muitas lições para tirar daqui, muito aprendizado. E nós precisamos guardar a instrução, reter aquilo que é bom, né? A palavra aqui traduzida por prudência, né? Onde fala ali no versículo 4, para dar prudência aos simples, assim como conhecimento aos jovens. A palavra prudência no original hebraico é uma expressão tão forte na literatura hebraica, né? Que ela é normalmente usada como conotação negativa de ardil ou astúcia, né? Então, ali a gente precisa ver os seus sinônimos, né? Com o propósito de se referir às pessoas que se deixam influenciar facilmente. Por isso que nós devemos ser prudentes, porque a palavra diz que o diabo, nosso adversário, anda ao derredor, bramando quem possa tragar, como um leão. Então, ele vai usar de artimanhas, de ardis, por isso que nós devemos ser prudentes, ser sóbrios, vigilantes, porque ele sempre vai tentar armar ciladas para a gente de alguma forma. E onde aqui ele fala, né, sobre as pessoas perversas, sobre aqueles que roubam, sobre aqueles que acumulam riquezas de forma ilícita, né, diz ali o quê? Que a vereda de todo ganancioso é a ambição pelo lucro ilícito, conduz o insensato à ruína. Quantas pessoas, gente, prosperaram de forma ilícita e começaram a perder tudo? Ou começam perdendo o quê? Família. Começam pelo divórcio, depois os filhos se afastam. Depois, quando vê essa pessoa tá doente, a vida dela vira uma ruína, ela não vai usufruir do dinheiro que ela adquiriu erradamente, de uma forma ilícita. Nós precisamos saber o que nos convém. Paulo disse, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Então, se alguém te convidar para roubar, diga não. Trapacear? Não. Mentir? Não. A palavra diz que o proceder de um cristão, ele é sim, sim e não, não. O que passa disso é procedência maligna.
Então nós precisamos receber a instrução, os conselhos que os nossos pais têm para nos dar. Eles têm uma sabedoria de vida. As pessoas mais velhas, né, têm sabedoria porque já viveram situações parecidas ou até mesmo iguais, sabem as consequências do pecado, de uma escolha errada, de uma decisão errada, de uma atitude errada, de palavras que deveriam vir da nossa boca para abençoar, mas a pessoa amaldiçoa. Aí ela está comendo o fruto da sua boca. Ela precisa ter sabedoria naquilo que ela vai falar, quando falar, onde falar. Tudo tem o seu tempo. Nós precisamos entender que não é toma lá da cá. A pessoa falou uma coisa, eu tenho que revidar com outra. Não. O que diz lá em Tiago a palavra? Esteja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. Primeiro eu ouço, eu analiso os fatos. Opa, só um pouquinho, isso aí é de Deus? Não. O Espírito Santo, na hora, ele vai te mostrar, quando você parar e refletir só um pouquinho. Isso aqui não é de Deus, não. Então, para mim não serve. Quando nós estamos conectados, quando nós somos prudentes, sóbrios e vigilantes, o Espírito Santo nos direciona, nos guia. Mas quando eu quero tomar atitudes e fazer escolhas por mim mesma, eu vou quebrar a cara. Por isso que é necessário a gente orar, a gente pedir a direção de Deus. Eu me lembro que uma vez um pastor falou assim: se vocês não têm tempo para orar, alguém fez uma proposta para você e você disse, eu posso ter um tempinho para te dar uma resposta, e a pessoa disse, não, é pegar o largar, larga. Porque se você não tiver tempo de orar, de consultar a Deus e de pedir a resposta e direção do alto, é fria, é uma cilada do diabo. Por que, se você analisar, por que os reis ali, antes deles saírem para uma guerra, eles não consultavam a Deus através dos profetas? Eles diziam, não. Pergunta para o Senhor, se eu for lutar contra os amalequitas, o Senhor vai dar ele nas minhas mãos? Se o Davi ele recebesse um sim, ele ia lutar. Pode ir, Davi, porque certamente darei os teus inimigos nas tuas mãos. Ele consultava a Deus. Ele pedia direção. Ele não saía simplesmente, vamos lá lutar contra o fulano. Não, agora eu quero ir lá lutar contra esse aqui, não. Eles tinham que ir para a guerra, porque havia um momento em que os reis saíam e iam para a guerra, né? Mas sempre que Davi saía para uma batalha, ele consultava a Deus. E Deus dizia, Davi, vá por aqui, faça assim, faça assado, vai daquele jeito. E Davi vencia a guerra, porque Deus dava as estratégias de guerra para ele. Você já viu algum soldado sair assim, metralhando para todos os lados? Não. As pessoas prudentes, elas vão fazer um plano. Elas vão olhar o campo inimigo, quantos soldados, quanto isso, quantos tanques, quanto esse. Elas vão vendo o terreno onde elas querem entrar, como é que é, por onde é que eu entro. E se não der certo, por onde é que eu saio. Ela tem que analisar todas as possibilidades. E assim é Deus. Se uma porta se fecha, ele abre outra, e aquela porta que ele fecha, ninguém abre. E aquele abre, ninguém fecha. Então Deus é Deus. Quando você pede direção, você não quebra a cara. Então peça a direção de Deus. Não haja precipitadamente. Aquele que age precipitadamente peca. Nós precisamos ser sábios, ser instruídos. Nós precisamos ter sabedoria, saber nos posicionar, saber o momento certo de falar, receber a instrução. Às vezes a gente não gosta. Quando o pai ou a mãe fala alguma coisa, né? A gente acha que a gente já sabe tudo. Mas ouça, reflita. Opa, se o pai ou a mãe estão me dando esse conselho, eu vou prestar atenção. Eu vou orar em cima disso. Ore. Diga, Senhor,
conversei com meus pais, eles me deram tal conselho, mas me dá a direção do alto, Pai. Se eu sigo a instrução deles, o que eu faço? Se o Senhor usou a boca deles para falar comigo, amém? Peça a direção. Haja com sabedoria, com prudência. Não adianta você dizer, ai, meu pai e minha mãe não gostam de mim. Não, porque eles só me criticam. Não, porque eles só aquilo. A boca fala do que o coração está cheio. Como é que está a tua mente? Aí vai estar o teu coração, vai estar minado, o teu coração vai estar cheio. A pessoa sábia, a pessoa prudente, ela para, ela observa, ela ora, ela sabe ser prudente. Uma das coisas que eu herdei do meu pai, que já faleceu, meu pai tinha uma mania, o hábito dele, né? Ele era uma pessoa que ele observava muito. Ele observava, analisava, mas ele ficava quietinho. Aí quando acontecia alguma coisa ali, ele disse, pois é, tal dia eu olhei, eu analisei, mas eu fiquei para mim, mas eu analisei que ia acontecer isso mesmo. Então ele analisava os fatos, aquilo que a pessoa falava, ele observava, ele dava um tempo, como a gente diz, né? E depois ele disse, pois é, bem que eu vi mesmo, que esse aí não ia muito longe não, que isso aí não ia dar certo. Mas ele não falava, né? Por quê? Porque a pessoa podia não gostar. Se alguém me pede a minha opinião, eu dou. Agora, se a pessoa disser falar, eu ouço ela e digo, ah, sim, pois é, ore, irmão. Mas se alguém disser o que você acha, eu vou dizer, olha, se fosse eu, né, eu de repente faria assim, mas ore. Mas a gente não pode se precipitar em palavras, em gestos, em atitudes, em tomar decisões, em fazer escolhas na nossa vida. Nós precisamos orar, ser sábios, ser prudentes, não podemos agir precipitadamente, para que não venha preocupação, para que a gente não fique ali na ansiedade. O que eu fiz? Meu Deus, por que eu disse sim e agora? Então, haja com prudência, seja sábio, peça direção, converse com alguém se você precisa, converse com o teu pastor, converse com o líder, converse com alguém se você precisa de uma orientação. Peça me ajuda em oração, estou orando por um propósito aqui, e Deus vai te dar a orientação. Quando você busca a orientação do alto, Ele te dá. Quando você sabe esperar a resposta certa no momento certo, porque Deus não se atrasa. Ele faz tudo na hora certa, no momento certo, no tempo certo. Nós é que nós nos precipitamos e queremos tudo para ontem, mas Deus não. Deus, o tempo dele é diferente do nosso, entenda isso. Um dia para Deus equivale a 1000 anos. Você acha que Deus não fica olhando para nós, observando, olhando, dizendo, meu filho, não faz assim, minha filha, não é desse jeito, por que você não me consultou? Deus deve olhar lá de cima e pensar assim, por que você não me consultou? Por que você não pediu ajuda para o Espírito Santo? Não pediu sabedoria? A palavra diz que aquele que não tem, peça que Ele te dá. Peça para Deus sabedoria para cuidar da tua casa, para administrar aquilo que fica nas tuas mãos. Peça sabedoria no teu trabalho, na tua casa, como esposa, como mãe, como pai, como filho, como filha, servo, serva, genro, nora. Nós precisamos ter sabedoria. Sabedoria, exatamente, para lidar com os nossos sogros e sogras, cunhados e cunhadas. Nós precisamos ter sabedoria, porque cada pessoa tem um gênio, tem um temperamento, tem uma forma de pensar que diverge da nossa, mas eu não posso contender. Então eu ouço o que aquela pessoa fala, retenho o que é bom, dou um conselho sábio para ela, né? Mas a gente precisa ter sabedoria, compreender o jeito de cada pessoa. Não, senão a gente vai viver sempre em pé de guerra, em atrito com todo mundo. Entender que cada pessoa tem a sua opinião,
Cada pessoa tem a sua forma de pensar, até ela conhecer Cristo e ter a mente renovada. Então que você guarde esta palavra, que você medite, leia todo o Provérbios ali, capítulo 1, reflita, e você vai ver que o Espírito Santo vai te dando mais, vai falando mais. Diga, Senhor, fala comigo. Eu quero ler esse livro, eu quero aprender tudo que tem aqui. Eu quero receber, Pai, em nome de Jesus. E que Deus abençoe a tua vida. Eu quero orar por você, Pai, em nome de Jesus. Eu oro, Pai amado e querido, por todas estas pessoas que estão ouvindo esta palavra. Que o Senhor venha abençoar as suas vidas, edificar, derramar a unção do alto, dar a sabedoria que elas necessitam, Pai. Que aquele que não tem, peça e que o Senhor venha acrescentar nas suas vidas. Que eles saibam ser sábios, prudentes, sensatos, Pai. Que saibam se portar, que saibam a maneira de falar, o momento certo de falar, o momento de se calar. Só ficar observando, dar a sua opinião quando lhe for consultado. Que as pessoas aprendam, Pai, a se relacionar bem com todos ao seu redor, sem gerar atritos, sendo pessoas sábias, sendo pessoas corretas, em nome de Jesus. Que Deus abençoe a tua vida grandiosamente.